né? Então, como já foi apresentado aí, eu sou médico neurologista de formação, sou pesquisador de uma área específica, que a gente chama de doenças neurodegenerativas, né? Então, trabalho especificamente com doença de Parkinson, atualmente. E tem uma abordagem muito científica das coisas, sempre foi assim, continua assim, e tentarei fazer isso em relação à experiência religiosa. Eu vou compartilhar aqui só um momento. Só queria fazer um comentário antes. Não se espantem o fato de eu ser um pesquisador, de talvez pensar que eu seja um indivíduo ateu e que não liga muito para essas coisas, acho tudo baboseira. Eu sou um judeu religioso, rezo 3 vezes por dia, como caché, guardo Shabat e todas essas coisas. E, ao mesmo tempo, eu sou o cara que fico duvidando de tudo, né? Então, eu gosto do tema de religião desde muito tempo atrás, é um tema que me fascina. Talvez por isso eu tenha feito neurologia. As figuras de Freud e Jung sempre me impressionaram, né? Eles eram médicos neurologistas, né? Então eu me sinto um pouco nessa tradição aqui de indivíduos que gostam de sistema nervoso e mexer um pouquinho com a experiência da religião. Mas vamos lá, já falei muito. Eu vou tentar falar sobre essas coisas. Todos estão vendo a minha apresentação? Só para... Sim. Beleza. Então, a gente vai tentar abordar esses temas aqui, mas eu já aviso para vocês que eu vou tentar convencê-los de que a experiência religiosa é uma função cerebral, assim como nós temos linguagem, assim como nós temos a habilidade espacial, a memória. Eu vou tentar dar alguns argumentos para vocês, tentando ir por essa linha, né? Porque é nisso que se baseia a lógica da maioria dos autores que trabalham com neurociência da experiência religiosa. A ideia de que a experiência religiosa em humanos, ela faz parte de uma coisa inata que está lá nos nossos genes e, por consequência, nos nossos neurônios. Vamos lá. Bem, vocês conhecem a imagem aqui? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. Isso daqui é uma pintura de Marc Chagall. É um momento muito importante do ponto de vista religioso do Ocidente, né? É o momento em que Moisés sai do Egito, vai para as terras de Midian e lá fica fugindo do faraó, né? E meio que sem saber o que vai fazer da vida e tal, que a vida toda caiu, né? E aí ele está lá pastoreando um dia perto no deserto e encontra uma sarça ardente, um arbusto pegando fogo, e houve a seguinte revelação de que aquele local é um local sagrado, e ele não entende muito bem. Ele entende rapidamente que aquilo é uma coisa sagrada, que aquilo tem a ver com os seus patriarcas, com Abraão, com Isaac e Jacob. E ele pergunta quem está aí, quem é, e ele ouve a voz dizendo: eu sou o que serei, né? E aí você tem toda a questão da revelação da religião, de certo modo, como a gente conhece até hoje, que é o judaísmo e as religiões que derivam dela, o cristianismo e o islamismo, né? Então, tudo começa de uma experiência religiosa que, se você for ler, se um neurologista de hoje for ler a experiência em si, ele vai pensar numa palavra: alucinações, né? Psicose, talvez. Então, a partir disso é que a gente já vê que a experiência religiosa parece que ela surge desses momentos incríveis em que o cérebro ele é extasiado por experiências que ele não compreende muito bem, e isso gera várias sensações nas pessoas, né? Então, já deve ter sido bastante comentado pelos colegas da psicologia, né? Eu vou tentar dividir essa experiência religiosa em algo que, como a crença, o fato de acreditar num sistema de coisas, de como o mundo é criado, de como o mundo funciona, e a prática mesmo, né? Os ritos que a gente cria para botar essa crença em ordem, para que esse mundo esteja mais ordenado possível, né? E eu queria colocar uns conceitos para vocês aqui de um autor chamado Punker, a gente vai comentar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. Ele tenta colocar passo a passo o que ele considera de
presente numa determinada experiência religiosa. Então, ele cita coisas como, por exemplo, essa sensação de unidade com o Uno, e aí o Uno fica meio... O que é Uno é uma entidade, Uno são todos ao mesmo tempo, todas as pessoas, né? Então, a experiência religiosa leva um pouco dessa sensação, a questão de se sentir transcendente, de se transcender ao tempo, se transcender ao espaço, né? A experiência religiosa pode trazer isso. Um efeito positivo no humor, uma questão de você perceber que pode fazer as coisas, de que é capaz, né? Então, isso é uma experiência positiva. O senso do sagrado em si, que já foi comentado aí, a questão do luminoso, a sensação de missão, isso é bem interessante, né? Isso pode despertar em algumas pessoas a percepção de que elas existem para uma determinada missão, que elas vão ter que fazer determinadas coisas no futuro, como o Noé, que recebe a missão de que ele vai ter que fazer uma arca, porque Deus resolveu destruir a humanidade e ele vai ter que salvar algumas pessoas e alguns espécimes animais, né? Então, essa questão da sensação de que você tem que fazer alguma coisa para o mundo, essa capacidade de aceitação dos contrários é interessante que quando bem, pelo menos deveria ser assim, né? Quando a experiência religiosa ela é intensa mesmo, ela faz com que aquela pessoa ela entenda o ponto de vista do outro, né? Aumentando essa capacidade de empatia. A inefabilidade, né? É muito recorrente que as pessoas que têm uma experiência religiosa não consigam explicar exatamente o que sentiram, descrever, porque aquilo vai além das palavras que ela consegue elaborar. Uma euforia muito intensa, superlativa, e mudanças positivas de atitude e comportamento, né? Então, são várias dessas coisas que, no geral, podem compor juntas o que a gente chama de experiência religiosa, de acordo com Punker. Outra coisa que é muito interessante, gente, já deve ter sido falado nessa ocasião, e vocês devem saber muito bem, tem um autor que vocês também já devem conhecer, chamado Mircea Eliade, que é um grande historiador das religiões, em que ele tem um livro muito interessante que ele vai indo sociedade por sociedade, de modo histórico, mostrando que é difícil você encontrar uma sociedade humana em que não haja algo que pareça algo do contexto religioso, né? Um culto religioso, uma religião propriamente dita. É difícil você encontrar uma sociedade humana que, em algum momento da sua vivência, da sua existência, não gere algo que parece uma religião ou algo parecido com uma religião. Aqui várias coisas interessantes, né, vários momentos importantes da religião, aqui no meio o Sírio daqui de Belém, né, que é uma coisa, resume várias daquelas palavras da experiência religiosa, né, questão inefável, é difícil de explicar, a sensação de uno, são milhares de pessoas que se sentem como uma, por um objetivo único, né? Coisas parecidas com Hajj, lá no islamismo, lá em Meca, outras religiões, a questão do sacerdote, do xamã, das religiões mais ali daquela região da Sibéria, que tem, importante, foi comentado ainda agora, aquela questão do indivíduo, da sociedade, da tribo, aquele que sonha, aquele que transmite o que vem do mundo espiritual para o mundo comum, né? Ou seja, existem várias situações em que é difícil você encontrar humanos que se juntam e não geram, e não percebem juntos uma experiência religiosa. Tudo isso nos faz pensar, e é isso que a maioria dos autores acha, que essa presença quase ubíqua do comportamento da experiência religiosa faz com que talvez ser religioso seja parte da nossa função cognitiva, das nossas funções cognitivas, ou seja, a experiência religiosa poderia ser uma função cognitiva, assim como outras que nós temos, né? E aí eu queria voltar um pouquinho na história. Nós, na neurologia, temos mania de topografar coisas, né? Então, a pessoa tem um determinado problema, determinada alteração lá na força muscular dela, eu olho para ela e digo, você tem um problema nessa região do cérebro, etc e tal, deve ter sido causado por isso, 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 também deve ser esse, só olhando a pessoa. A gente desenvolve muito essa capacidade de topografar. E lá no século XIX também se achava isso, que as áreas do cérebro estavam responsáveis por funções específicas. E aqui, isso foi desenvolvido muito por um cara chamado Franz Gall, e ele acreditava o seguinte, que em cada região do cérebro nós tínhamos uma função.
E se uma pessoa tivesse uma função muito desenvolvida, por exemplo, vamos supor aqui, vou pegar uma aqui, cautela, essa região aqui. Se uma pessoa fosse extremamente cautelosa, o cérebro dela naquela região iria crescer, ia fazer com que o crânio em si também ficasse um pouco mais redondinho. Então, o Goll, ele começou a fazer o seguinte, ele começou a medir crânios, para saber se a pessoa tinha áreas específicas mais proeminentes ou não, e ele podia dizer, essa pessoa aqui, ela é mais humilde, ela é menos assim, assado, para dar um perfil de personalidade da pessoa. E lá no meio, lá na região que a gente chama de região dorso lateral, do lobo frontal, tem aqui, ó, espiritualidade. Então, igual já tentava associar uma área do cérebro à espiritualidade, a comportamento religioso, né? Então, um exemplo muito interessante dessa questão de como você causa uma lesão no cérebro e aquilo vai destruir uma função, aí você acaba descobrindo que aquela área do cérebro era responsável por aquela função, com o caso do Phineas Gage, né? É um caso bem conhecido também, um trabalhador de uma obra se eu não me engano, de uma ferrovia, estava lá trabalhando e tudo, acho que ele estava inspecionando, e aí teve uma explosão de dinamite, e essa explosão lançou uma barra de ferro e foi parar na cabeça desse indivíduo chamado Phineas Gage. Por muita sorte, ele não morreu, a barra atravessou o crânio dele, esse daqui é o desenho, esse aqui é de fato o crânio dele, depois que ele morreu, né? Ele não morreu. Mas a barra acabou atravessando várias regiões do cérebro dele, principalmente o lobo frontal. Phineas Gage, antes desse acidente, era um cara retraído, contido, uma pessoa toda certinha, e depois do acidente, Phineas, ele ficou uma pessoa extremamente liberada, uma pessoa jocosa, fazia piadinhas, hipersexualizada, mudou da água para o vinho o seu comportamento, né? Então, muitos dos que viram e escreveram o caso do Phineas acharam, bem, então isso deve significar que essa parte de comportamento social e tudo tem a ver com essa região do cérebro que foi lesionada, né? Essa questão do lobo frontal, e começou a ganhar mais importância, vários estudos foram surgindo, até que no começo do século passado, primeira década mais ou menos, o Corbinian Brodmann, ele criou um sistema, ele fez um imenso estudo de várias áreas do córtex cerebral, ele estudou as camadas, quantas camadas tinham, viu que tinha diferença da disposição de arquitetura de neurônio de uma área para outra. Então, ele fez um trabalho morfológico muito bom, mas, além disso, ele começou a colocar funções, né? Ele meio que fez uma revisão do que já se sabia na época e começou a dar funções para determinadas áreas do cérebro. Então, essa área aqui do lobo temporal superior provavelmente está associada à audição. Essa área aqui, perissilviana, do lobo frontal, está associada com linguagem. E assim eles foram montando um sistema que persiste até hoje, né? É o sistema que a gente usa, onde a gente tem áreas do cérebro que fazem coisas específicas, a gente chama de áreas primárias, a área da motricidade, a área da visão, a área da audição, etc., somatosensitiva, e depois essas áreas se combinam em outras áreas, que a gente chama de associativas. Então, essa combinação de áreas do cérebro acaba tornando circuitos mais complexos e, com isso, funções mais complexas. E nessas funções mais complexas surgem o que a gente chama de funções elevadas ou altas funções cognitivas do cérebro. Dentre elas, nós temos coisas como memória, linguagem, função visoespacial, e tem uma muito interessante que eu queria frisar aqui, que a gente testa até hoje para ver se a pessoa tem problemas de memória, de Alzheimer, esse tipo de coisa, que é a função executiva. A função executiva é um grande guarda-chuva onde que a gente usa para fazer desde coisas do tipo se controlar socialmente, até fazer planejamento de coisas do dia a dia, fazer julgamento crítico das coisas, abstração. Então, é uma área muito interessante do cérebro e que fica basicamente em circuitos na região do lobo frontal, como provavelmente já se sabia mais ou menos desde a época do Phineas Gage, né? Ainda nessa parte de função executiva, tem duas subfunções. A função executiva ela é subdividida em várias áreas, né? Mas tem duas funções que eu acho muito interessantes, que é o que a gente chama de teoria da mente,
o Theory of Mind, que é basicamente a habilidade de um indivíduo saber o que o outro indivíduo está sentindo. Sem muitas coisas, ele conversando, olhando o gestual de uma outra pessoa, ele entende o que a outra pessoa está pensando. Então, é a nossa habilidade de olhar uma pessoa, ouvir algumas palavras dela e saber, essa pessoa está irritada, essa pessoa está confusa, essa pessoa está muito alegre. Então, esse reconhecimento do outro, a gente chama de teoria da mente. E tem a questão da cognição social, que é essa que passa por coisas de altruísmo e tudo, que também tem a ver com função executiva, né? Então, tudo isso tem muito a ver com uma coisa chamada empatia, que a gente usa muito e tem muito a ver com o comportamento religioso, sem sombra de dúvida, né? Isso tudo é para mostrar que a gente já tem várias funções cerebrais que fazem coisas sociais muito importantes, como teoria da mente, cognição social. E nesse ponto de vista, não seria tão estranho imaginar que a experiência religiosa, ou o comportamento religioso, como quer que a gente possa definir, também fosse uma espécie de função dessas. Né? Então, essa é a grande pergunta que se faz. É ou não é? O colega que está comentando agora falou que provavelmente, não sei se foi uma citação de Jung, de que a religião não viria do cérebro, mas viria do coração, né? Então eu vou tentar falar o contrário aqui. Não, acho que vem do cérebro mesmo. E vou tentar mostrar como. Bem, para que eu possa dizer, argumentar que religiosidade, experiência religiosa, de fato é uma função cerebral, eu tenho que preencher alguns requisitos. E eu vou tentar mostrar para vocês o que nós já sabemos do ponto de vista de ciência em relação ao preenchimento desses requisitos. O primeiro requisito seria: existem circuitos encefálicos neurais envolvidos com o comportamento da religião, com a experiência religiosa? Existem áreas que a gente já sabe que tem a ver com algo que tem a ver com religião? 2, existe alguma associação entre neurotransmissores, que é basicamente o grande sistema de sinalização do sistema nervoso central, com religião? 3, existe alguma evidência biológica de que o comportamento religioso seja hereditário, que eu possa passar de geração para geração um determinado comportamento religioso? E 4, as doenças humanas que nós conhecemos, as que envolvem o sistema nervoso, elas modificam o comportamento religioso, a experiência religiosa? Eu vou tentar responder essas coisas passo a passo, e se no final vocês ficarem convencidos, talvez, sim, de fato, o comportamento religioso seja uma função encefálica cerebral. Então, vamos lá. Bom, vamos começar por áreas, circuitos do cérebro que eventualmente tenham a ver com religião, tá? O comportamento religioso, tá? Eu trouxe aqui um artigo de 2009, não é tão novo, mas é de uma revista muito boa, a PNAS, onde eles fizeram estudos com o que a gente chama de ressonância magnética funcional. É mais ou menos assim. Você põe a pessoa numa máquina de ressonância e você manda ela fazer alguma coisa, o que a gente chama de paradigma. Você quer testar a experiência religiosa e tudo, você, sei lá, pede para ela fazer uma oração, pede para ela ler um salmo, pede para ela pensar sobre alguma coisa da religião, e enquanto isso ela é avaliada pela ressonância. E você vai ver quais áreas daquele cérebro estão captando mais oxigênio. E isso a ressonância consegue te dizer. Porque as áreas estão captando mais oxigênio, significa que elas estão em atividade. Então, a gente consegue fazer estudos comportamentais do tipo para mostrar, tal função veio dessa área do cérebro e tudo. Então, tem esses estudos, eles são muito baseados em ressonância funcional. Esse aqui é um deles, né? Então, eles fizeram uns paradigmas, eles faziam várias perguntas para a pessoa dentro da máquina de ressonância e eles viam o que brilhava, né? Então, dentre as primeiras perguntas que eles fizeram, eles checaram que pessoas que tinham ausência, falta de uma crença na interferência divina no mundo, ou seja, pessoas que não acreditavam que houvesse uma divindade, que ela tivesse poderes sobre o que acontece, elas tinham uma maior atividade em algumas áreas do cérebro, como região frontal, temporal, occipital, e às vezes de lados diferentes, tá? Então, ou seja, eles conseguiram mostrar uma diferença aí em relação à área do cérebro e a ausência de um comportamento religioso. Eles também checaram a crença de uma divindade baseada em amor. Então, eles fizeram perguntas para saber se a pessoa acreditava que a divindade que ela
acreditava, né, tinha um componente amoroso, e também perguntaram se a divindade poderia ter ela é muito baseada em raiva, né, então, coisas do tipo, Deus é vingativo, Deus destrói os hereges, e se a pessoa respondesse muito a essas perguntas, seria uma baseada em raiva, ou se a pessoa, não, Deus é amor, Deus perdoa, Deus é misericordioso, ela seria uma divindade baseada em amor. Eles perceberam que áreas diferentes do cérebro das pessoas que achavam uma coisa ou outra brilhavam diferente, né? Interessante. E aí, quando eles foram ver pessoas que tinham no seu conhecimento religioso mais baseado em vivência, ou seja, no que a pessoa experimentava, em coisas que ela teve no dia a dia, coisas do seu passado, áreas diferentes brilhavam, e pessoas que tinham conhecimento religioso mais baseado em doutrina, ou seja, pessoas que tinham estudado, que tinham mais profundidade no dogma da sua própria religião, outras áreas brilhavam. Então, esse estudo mostrou que parece que existem vários circuitos associados ao comportamento religioso, de acordo com aspectos da religiosidade das pessoas, né? Esse outro estudo aqui, já de 2012, é uma revisão, então ele pegou vários estudos com a mesma pegada de estudos de imagem, que tentam ver a função de comportamento religioso, e na avaliação da revisão dele, parece que a maioria dos estudos mostra que essa região aqui, frontal, medial, que fica mais próxima da região sagital, dorsolateral, que foi uma das áreas mais afetadas lá no Phineas Gage, por exemplo, é provavelmente a área que concentra maiores circuitos associados à crença religiosa, né? Então, mais uma evidência de que a área do cérebro tem a ver com isso, né? E aqui eu fiz o seguinte, eu peguei, tem mais estudo, a literatura é grande nisso daí, mas eu peguei só 2 para ilustrar. Então, imagine o seguinte, que num encéfalo inteiro, que a gente tem um cérebro bonitinho, imagine que cada área dessa com estrelas são áreas que têm envolvimento, na literatura tem comprovação de que tem alguma associação com o comportamento religioso, né? Parece que o lobo frontal e o lobo temporal são as áreas que têm mais atividade religiosa. E parece também que as áreas mais próximas aqui da região sagital, o lobo frontal, e as mais próximas aqui da região mesial, do lobo temporal, são as áreas mais associadas a isso, né? Então, parece que tem áreas específicas, frontal e temporal, e dentro dessas áreas tem áreas específicas. As áreas mais mediais do frontal e temporal parece que estão mais envolvidas com comportamento religioso, tá? Então, existem difusos circuitos associados e parece que, em geral, principalmente no córtex cerebral, não em regiões mais profundas, mas em córtex, pelo menos é o que esses estudos mostram. Então, sim, parece que a gente tem alguma evidência já, não tão robusta, mas algumas coisas já ok, em relação mostrando áreas do cérebro envolvidas com comportamento religioso. Vamos ver o que a gente sabe em relação a neurotransmissores, tá? Eu não sei se vocês conhecem esse estudo, é o experimento Good Friday, foi feito lá na década de 1960 por esse cara aqui, que era um psicólogo, estava fazendo PhD em Harvard, sobre comportamento religioso, que é o Walter Pankler. Ele fez o seguinte, ele queria testar se medicações, no caso, compostos alucinógenos, poderiam modificar o comportamento religioso de algumas pessoas. Então, o que ele fez? Ele pegou o feriado da Sexta-feira da Paixão, chamou um grupo de alunos protestantes, de religião protestante, alunos de teologia, ou seja, não eram quaisquer protestantes, eles eram alunos de teologia, conheciam muito bem a religião, e tinham um comportamento muito restrito, não eram muito afeitos à coisa da época, ao movimento hippie, e fez o seguinte, metade deles deu um placebo, para a outra metade ele deu um alucinógeno chamado psilocibina, tá? Ambos os grupos, um recebeu placebo, outro recebeu psilocibina, e todos os participantes ficaram confinados em uma espécie de seminário, um dormitório, alguma coisa assim, e ficaram sendo orientados por pastores da sua religião
sobre o que estava acontecendo no feriado, a Sexta-feira da Paixão e tudo. Então, várias orações durante o dia, eles ficaram como se fosse uma espécie de retiro espiritual de um dia, um grupo sem psilocibina e outro grupo com psilocibina. Aí acabou a experiência no outro dia e depois eles coletaram as experiências que essas pessoas tiveram após o experimento. Então, o que eles mostraram? As pessoas que usaram a psilocibina, que é um composto derivado de cogumelo, muito parecido com LSD, por exemplo, né, que essas pessoas tiveram um aumento muito grande no componente místico da sua vivência religiosa. Eram pessoas que não eram tendenciosas para o lado místico, a religião em si protestante não tem muito desse lado místico, esses indivíduos não tinham esse lado místico desenvolvido, mas aqueles que usaram a psilocibina começaram a ter essas coisas, né, em comparação com os que usaram placebo, tá? E por que a psilocibina? O que faz a psilocibina? A psilocibina é um alucinógeno conhecido, tá? Ele é um desses compostos de cogumelo, né? Então, dentre as coisas que a pessoa pode ter ao usar psilocibina, ela pode ter alucinações e também ela pode desenvolver experiências religiosas de caráter mais místico, né? E por que isso acontece? Bem, a gente sabe que a psilocibina ela é uma agonista do neurotransmissor serotonina. Então, ela faz a função que a serotonina faz no resto do encéfalo. E essa serotonina, ela teria uma função de ligar vários sistemas, né? E, além disso, a psilocibina, ela aumenta a função de outros neurotransmissores, principalmente a dopamina. Então, o uso desse tipo de medicação, a psilocibina, o LSD, ele abre várias portas, né? Alguém já falou isso, essas portas enfim, que essas medicações podem abrir, né? E as pessoas podem ter experiências diferentes, como alucinação e tudo, né? E foi isso que aconteceu com que usou psilocibina, aumentando a experiência mística dessas pessoas. Tem um estudo de 2003 que mostrou o seguinte: pessoas que pontuavam mais alto em um score de espiritualidade eram aquelas que, através de um estudo que a gente chama lá de PET, onde você dosa mais ou menos a quantidade de receptores que a pessoa tem de neurotransmissor no cérebro, as pessoas que tinham as maiores pontuações de espiritualidade eram aquelas que tinham as maiores concentrações de serotonina em várias regiões do cérebro, né? Então, mostrando que parece que quanto mais alta essa concentração de serotonina, mais alto o comportamento religioso, tá? A serotonina parece ser um neurotransmissor muito importante, mas tem um outro que também é tão importante quanto, que é a dopamina. A dopamina, gente, é um neurotransmissor que é envolvido em vários comportamentos humanos, mas principalmente em recompensa, mecanismo de recompensa, alguém está com fome, ele dá comida, ele fica feliz, esse tipo de coisa, né? E também no sistema de crenças, olha só, esse estudo aqui foi feito, é um estudo também com PET, onde você vai ver a concentração de neurotransmissor dopamina numa área do cérebro chamada núcleo caudado hipotâmico, o estriado, né? Então, ele pegou duas pessoas que estavam fazendo uma atividade qualquer, coisa nada religiosa, e um outro grupo de pessoas que estava meditando. Elas entraram na máquina e estavam meditando. O que eles mostraram? Que as pessoas que estavam meditando, elas estavam com maiores concentrações de dopamina no estriado do que as pessoas que estavam exercendo outra atividade, né? Mostrando que o estado meditativo, que pode estar associado ao comportamento religioso em si, tem relação com o neurotransmissor como a dopamina. Tá? Esse outro estudo, que é muito interessante, fez o seguinte: ele pegou pessoas que eles classificaram como believers, pessoas que com muita facilidade acreditam nas coisas, que tendem a acreditar, nada contra, mas que tendem a acreditar com fantasmas, superstições, OVNIs, pessoas que facilmente acreditam nas coisas. Não tem muita, não, acho que não. Então, pegaram pessoas, os believers, e pessoas que eles chamaram de céticas, pessoas que duvidam de tudo, etc e tal. Bem, e fizeram várias perguntas sobre que tem a ver com juízo crítico para esses dois grupos. O que aconteceu? Quando você pega o grupo cético, eles tinham uma alta taxa de
de juízo crítico, essa barra mostra basicamente isso, esse tamanho do juízo crítico que essas pessoas tinham. Quando essas pessoas eram medicadas com um remédio chamado levodopa, que é um remédio que a gente usa em doença de Parkinson, que basicamente vai se transformar em dopamina, quando esses céticos, que não tinham doença nenhuma, usam levodopa, o juízo crítico deles diminuiu para níveis muito parecidos do grupo Believers. É como se a pessoa, após usar uma carga alta de dopamina, ela perdesse um pouco do seu juízo crítico e ficasse mais tendenciosa a acreditar em coisas, né? Então, mostrando que talvez, de fato, a dopamina tenha essa modulação importante sobre os mecanismos de crença, né, em algo. Então, no final das contas, a gente fica com outro modelo. A gente tinha comentado ainda agora que a gente tem áreas do córtex cerebral, que tem a ver muito com o comportamento religioso, de acordo com determinados estudos, mas também agora, pegando essa informação de neurotransmissores, parece que existem áreas da profundeza do cérebro, estou falando do tronco encefálico, estou falando de núcleo da base, que produzem dopamina, que produzem serotonina, e que parece que regulam o que acontece no córtex. Então, parece que esses circuitos envolvendo o comportamento religioso, eles são mais complexos do que só o que acontece no córtex. Eles têm muito a ver com modulações da região subcortical, também com os neurotransmissores, com a região cortical. Isso torna o comportamento religioso mais complexo de ser entendido. Tá? Então, comentamos sobre o que temos sobre neurotransmissores e sobre genética, hereditariedade e comportamento religioso, experiência religiosa. O que nós sabemos? Tem um estudo muito interessante, de 1999, com gêmeos monozigóticos, dizigóticos, e esse estudo avaliou o comportamento das pessoas, comportamento social, crenças, etc. e tal, e também comportamento religioso desses gêmeos. O que esse estudo mostrou? Esse estudo tinha uma amostra imensa, de mais de 30 mil pares de gêmeos, para vocês terem ideia, né? Então, é um estudo bem robusto. Esse estudo mostrou o seguinte, que os gêmeos monozigóticos, principalmente as mulheres gêmeas monozigóticas, elas tinham o maior grau de correlação positiva em relação ao comportamento religioso. Elas eram muito semelhantes em termos de afiliação religiosa, elas iam para a igreja com a mesma intensidade, com a mesma frequência, isso muito mais do que os gêmeos dizigóticos e pessoas que não eram parentes, como, por exemplo, o cônjuge, né? E existia também uma correlação negativa entre a ida à igreja e liberalismo sexual, ou seja, quanto mais negativo fosse a correlação, mais religiosa essa pessoa seria. E esses números foram maiores no grupo de gêmeos monozigóticos. Então, esse estudo, de certo modo, mostrou que os gêmeos monozigóticos compartilham um pouco do seu comportamento religioso, tá? Então, isso sugere que isso seja passado de geração para geração. Haja alguma coisa genética associada com essa tendência a ter um sistema de crenças, né? Eu fiz uma revisão rápida, achei alguns genes interessantes que existem estudos, todos os estudos de N baixo, qualidade questionável, nada muito assim que abra os olhos, mas existem alguns genes que têm variantes, que têm polimorfismos, por exemplo, que pessoas que têm aquele polimorfismo parece que têm um comportamento religioso mais exacerbado, né? E olhem só, quais são os genes? São genes associados a receptores de dopamina, genes associados ao metabolismo da serotonina, a de monoaminas, que vai mexer com serotonina, dopamina, noradrenalina, né? Ocitocina também, outros fatores de transcrição, ou seja, existem vários genes que parece que têm uma associação com o comportamento religioso. Repito, os estudos são muito incipientes ainda, mas parece que a gente já tem uma literatura mostrando que há alguma coisa genética no que você passa, no que você recebe dos seus ancestrais e que você passa aos seus descendentes, né? Então, parece que tem alguma coisa de hereditariedade no comportamento religioso. E agora, para a gente terminar, as doenças humanas, né? Como que as doenças humanas podem influenciar o comportamento religioso? Hipócrates, que era um grande cético, ele escreveu um livro chamado Sobre a Doença Sagrada. Não sei se vocês sabem, esse era o nome da epilepsia. A epilepsia foi conhecida por muito tempo como doença sagrada, né? E lá ele fala o seguinte, ó, que é com muito com ressalvas
que ele vê esse nome da epilepsia como sagrada, porque para ele a doença, epilepsia, não era mais divina ou mais sagrada do que qualquer outra doença, e que provavelmente tinha uma explicação natural para ela, como as outras doenças. Então, o Hipócrates lá atrás, né, já dizendo, essa doença não parece muito sagrada, não tem nada de muito divino, acho que é uma doença como as outras, né. E foi legal que o pessoal comentou sobre a história do São Paulo, acho que o Paulo de Tarso é São Paulo, né, porque existe muita coisa sobre indivíduos de várias religiões que tiveram momentos fantásticos e tudo, de grande experiência religiosa, e que tem muita especulação, obviamente, nisso, mas há evidências na história dessas pessoas de que talvez elas tivessem a doença epilepsia, né? Então, obviamente, isso é totalmente especulativo. Se fala muito sobre o profeta Ezequiel, que viu várias coisas, viu a carruagem de Deus, etc e tal. Se fala sobre São Paulo, eu gostei que o colega estava falando da experiência que ele teve, que ele viu uma luz, ouviu uma voz, ou seja, um neurologista ouvindo isso hoje é muito para se pensar numa coisa. Caiu, né? Talvez ele tenha tido uma crise convulsiva e tudo. Se fala sobre Joana d'Arc, que parece que tinha de vez em quando umas crises e tudo. Buda, Siddhartha Gautama, parece que alguma coisa também na história dele tinha alguma coisa a ver com epilepsia, e o próprio profeta Maomé, né, tem algumas coisas que se tira, que se infere que ele talvez tivesse alguma coisa parecida com epilepsia, né. Aqui uma lista de pessoas, de fundadores de religião, grandes marcos da religiosidade mundial, que supostamente tinham epilepsia, né. Muitos nomes, alguns modernos, né? E só para eu falar um pouquinho, por que se fala tanto de epilepsia? Epilepsia é mais ou menos assim, gente, de maneira bem sucinta, eu vou tentar explicar a doença. É como se a gente tivesse, para tudo que a gente está fazendo durante o dia, a gente precisa de neurônios disparando e neurônios inibindo aquele disparo. Então, é uma espécie de harmonia. Disparou, inibe. Né? Existe um sistema que dispara, geralmente o córtex, e vários mecanismos subcorticais que inibem esse disparo. Né? Quando esse equilíbrio, esse aqui muito grosso modo, estou resumindo, quando esse equilíbrio se perde e você tem essa atividade cortical muito exacerbada, muito hipersincrônica e pouca inibição, a pessoa começa a ter a ativação de áreas do cérebro sem o comando dela. E às vezes isso espalha para várias áreas do cérebro, e aí isso gera o que a gente conhece como convulsão, a crise convulsiva, etc. e tal, e aí seria de fato a doença epilepsia, né? A doença epilepsia ela pode gerar várias crises, vários tipos de crise. A pessoa pode ter o que a gente conhece como crise tônico-clônica, de cair, ficar se debatendo, etc. e tal, movimentos na mão e tudo. Mas tem algumas coisas mais sutis que as pessoas que têm epilepsia podem ter, como, por exemplo, as pessoas podem ter alucinações. Elas podem ter alucinações visuais. Então, a crise daquela pessoa é enxergar uma luz, é enxergar um vulto, é enxergar alguma coisa mais complexa. A pessoa pode ter alucinações auditivas, ela pode ouvir barulhos, ela pode ouvir sons, palavras mais simples. Ela pode sentir cheiros que não existem, né? Alucinação olfatória. Tudo isso como consequência da doença epilepsia. Isso é muito bem documentado já. Não sei, todos devem conhecer esse senhor, né? Fyodor Dostoiévski, grande escritor russo do século XIX, tá? Que era epilético, reconhecidamente epilético. E num livro dele, que é O Idiota, ele conta sobre o personagem principal, que é o Príncipe Mitkin. O Príncipe Mitkin tem epilepsia. E ele conta como foi uma das crises do Príncipe Mitkin, mas na verdade os biógrafos dizem que ele estava relatando uma crise dele. Vou ler para vocês rapidinho. Lembrou-se, por exemplo, de que sempre 1 minuto antes do ataque epilético, quando lhe vinham ao estar acordado, lhe iluminava o cérebro, em meio à tristeza, ao abatimento e à treva espiritual. Um jogo de luz e fogo, com extraordinário ímpeto. Todas as forças vitais se punham a trabalhar em altíssima atenção. A sensação de vivência, a consciência do eu, decuplicavam naquele momento, que era como um relâmpago de fulguração. Tal momento, tal relâmpago, era apenas o prelúdio desse único momento com que o ataque começava. E esse segundo era naturalmente insuportável.
Ele descreveu essa crise, já era uma crise epilética, depois ele perdia a consciência, mas já era uma crise isso, e isso ficou conhecido como a crise estática de Dostoiévski, porque existem pessoas que têm assim, a sua crise começa como uma espécie de experiência extática, uma coisa mística, e depois vem as outras coisas, mas isso mostra que, de fato, tem muita associação entre a doença epilepsia e o que a gente conhece como a experiência religiosa, né? A epilepsia, em geral, ela pode ser causada por várias coisas, mas a principal causa de epilepsia são doenças que acometem o lobo temporal, né? A epilepsia do lobo temporal. A epilepsia do lobo temporal pode ser tratada com remédio, pode ser feita cirurgia e tudo, né? Então, ela é a grande, o grande protótipo de epilepsia focal, como a gente fala, quando a epilepsia ela é associada a uma área do cérebro. Veja, lobo temporal. A gente já viu nos estudos de neuroanatomia que a área temporal parece que é muito importante no comportamento religioso. Bem, mas por que eu estou falando disso agora? Estudos da década de 1970 mostraram coisas muito interessantes sobre epilepsia e religião, tá? Esse estudo aqui da década de 70 descreve que pacientes com epilepsia lobo-temporal e já com um comportamento religioso exacerbado tiveram, após crises convulsivas, conversões religiosas súbitas. Então, a pessoa tinha um determinado credo, teve a crise convulsiva e logo depois aconteceu algo impactante, ela mudou todo o sistema de crenças dela, foi para outra religião e assim modificou toda a sua vida após uma crise epilética. Esses 6 casos foram descritos. Quem quiser o artigo original tem lá a descrição bonitinha dos pacientes. Então, isso foi em 1970. Em 1975, outros autores, também escrevendo sobre epilepsia lobo-temporal, escreveram o seguinte: eles viram vários pacientes com epilepsia lobo-temporal e perceberam que essas pessoas, elas tinham um comportamento não é uma personalidade muito típica, muito própria delas. Dentre as várias coisas que essas pessoas tinham como personalidade, essas pessoas que tinham epilepsia lobo-temporal, eles frisavam a hiperreligiosidade, a hipossexualidade e a hipergrafia. Eram indivíduos que tendiam mais ao comportamento religioso mais exacerbado, que se afastavam mais de coisas de cunho sexual e que eram grandes escritores, escreviam muitas coisas sobre tudo, né? E eles chamaram isso de síndrome de personalidade intelectal. Síndrome de personalidade intelectal da epilepsia lobo-temporal. Então, eles viram que pessoas que têm essa doença, epilepsia lobo-temporal, elas tinham uma personalidade específica e elas tinham uma religiosidade muito exacerbada, né? E esse outro artigo descreveu direitinho essa síndrome de personalidade intelectal e viu que, de fato, a religiosidade de pessoas com epilepsia lobo-temporal era muito diferente em relação a pessoas controles, tá? Indivíduos que não tinham epilepsia. Tá? Isso fortalece mais ainda a ideia de que, de fato, por trás da epilepsia há um componente religioso e talvez atrás do lobo temporal tenha algo associado com o comportamento religioso. Bem, o que a gente sabe atualmente em relação a essas coisas de religião, epilepsia, né? Olha só, os dados não são tão fantásticos quanto os da década de 70. Aproximadamente entre 0,4% a 3% dos pacientes com epilepsias focais vão ter experiências religiosas equitais, ou seja, durante a crise ou imediatamente antes ou depois de ter alguma coisa que se chama de experiência religiosa. Não é tão alto, mas existe, né? As sensações religiosas antes das crises, elas foram descritas em apenas 4% dos pacientes epiléticos. Mais uma vez, não é tão comum, mas existe. Há um predomínio de experiência religiosa nas pessoas que têm epilepsia lobo-temporal por doenças do lobo direito, do hemisfério direito, por algum motivo que a gente não entende, né? Os pacientes com epilepsia bilateral, ou seja, a pessoa tem uma doença e os 2 lobos temporais dela estão doentes, elas têm mais experiência religiosa do que as pessoas que têm uma doença unilateral. E só 7% dos pacientes com epilepsia lobo-temporal vão ter aquela personalidade intelectual. Ou seja, não é todo mundo que tem, mas é uma porcentagem considerável. Tá? Isso é o que, de fato, a literatura dos últimos anos tem mostrado. Então, eu falei muito de uma doença que é totalmente cortical, que é a epilepsia. Vou comentar algumas palavras sobre uma doença que eu estudo, que é a doença de Parkinson,
que basicamente afeta estruturas não corticais no início. Ela pega o tronco encefálico, ela pega os núcleos da base, e só depois ela vai envolver o córtex, né? Aqui era só para explicar que a doença começa no tronco, depois vai subindo, mas já falei alguma coisa nesse sentido. Olha só, e como é que é a religiosidade, o comportamento religioso em pessoas com doença de Parkinson? Temos um estudo, inclusive o autor do estudo é o autor do livro que eu li bastante para fazer essa aula, esse McNamara, e ele estudou comportamento religioso em várias pessoas com doença de Parkinson. O N não foi tão alto, né? Foi um N de 50, 60 pessoas, e ele mostrou que parece que pessoas com doença de Parkinson tinham um comportamento religioso menos nítido, menos aflorado do que pessoas sem doença de Parkinson, né? Pelo menos em alguns aspectos do questionário que eles aplicaram, né? Então, aí, houve uma certa ideia de que, se você tem uma doença cortical no cérebro, você fica hiperreligioso. Se você tem uma doença subcortical, que vai diminuir aqueles neurotransmissores, dopamina e tudo, você perde a sua capacidade religiosa, né? De certo modo, isso já está sendo revisto, porque tem muita gente achando que esses trabalhos são meio ruins. Tem um estudo desse ano mostrando que, aparentemente, não há diferença do comportamento religioso entre pessoas com doença de Parkinson e pessoas que não têm doença de Parkinson, ou seja, é uma coisa que está sendo construída ainda. Mas só para a gente terminar, existem outras doenças neurológicas que têm a ver com comportamento religioso. Eu queria frisar dessas aqui, o transtorno obsessivo compulsivo, tá? Tem muitas coisas relacionadas à compulsão, a ritos, que lembra muito a experiência religiosa, né? Bem interessante de estudar sobre essa parte. E só para a gente finalizar esse modelinho que a gente estava comentando, parece que a experiência religiosa ela vem de um componente cortical e de um componente subcortical, né? Onde, se você tiver algo que exacerbe a atividade cortical, você fica com uma hiperreligiosidade. Enquanto, se você tiver algo que prejudica a atividade subcortical, você tem uma hiporreligiosidade. Isso, se é verdade, não sei, se precisa ser melhorado, mas é mais ou menos assim que a maioria dos teóricos dessa área da neurociência da experiência religiosa enxerga nesse momento. Então, parece que a gente já tem uma robusta experiência que, pelo menos, existem mecanismos biológicos por trás da experiência religiosa. Só para a gente terminar, então aqui a experiência religiosa tem um substrato neural que ainda está em construção, a gente precisa conhecer melhor. Os córtices temporal e frontal parece que são aqueles mais associados com a experiência religiosa. Neurotransmissores como dopamina, serotonina, estão fortemente associados com o mecanismo de crença e a experiência religiosa, e doenças neuropsiquiátricas podem modificar a experiência religiosa das pessoas que estão acometidas dessa doença. Era isso, gente. Agradeço. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Muito obrigado, Dr. Bruno. Em nome da Liase, nós lhe agradecemos demais por essa sua brilhante aula. Tem algumas perguntas aqui no chat. Vamos ver. Vou lê-las aqui para o senhor. A professora Simone pergunta. Bruno... Talvez seja até mais rápido eu perguntar diretamente, né, Iago? Perdão, que a gente está tão em cima da hora, né, meu filho? É que tem... Primeiro de tudo, assim, parabéns, tá, Bruno? Muito obrigada pelo seu estudo e por você trazer esses estudos tão pautados em questões da ciência, né? Mostrando que nós podemos se integrar, né? A ciência com a espiritualidade, a religiosidade, algo que era estudado, mas de uma forma pontual e que agora a gente está tendo já um número significativo, né, de pesquisas na área. Aqui presente a professora Anali, que ela tem a sua pós-graduação, é uma psicóloga com pós-graduação, inclusive dentro da área, ela coloca aqui na psicologia junguiana, coloca a sua pós agora dentro do programa da linha de saúde e espiritualidade, né, em Caxias do Sul, quer dizer, tem um grupo de Juiz de Fora que também está trabalhando muito nisso, né, então, e muito na área mental, né, seja a área psiquiátrica, psicológica, mas neurológica. Então, trazendo um pouquinho essa ligação do biológico com a mente, do biológico com o que se acredita, uma das questões aqui
perguntadas por mim, é que nós temos apresentação de pacientes que usam as suas crenças, né, em um aspecto positivo, para lidar com os obstáculos que a vida oferece, entre elas a própria adoecimento. Seria um coping religioso positivo, né? E outras não, que utilizam de uma forma negativa, reconhecendo que aquele momento de doença poderia ser um momento em que houve uma cisão do que ele acredita, porque ele foi castigado, né? Ele cometeu alguma coisa errada e foi castigado e por isso que adoeceu. E aí eu pergunto se há alguma, vamos dizer, assunto, alguma pesquisa nesse sentido, em que tem pessoas que possam utilizar essa espiritualidade e religiosidade e que tem uma ativação em determinada área do cérebro, de uma maneira positiva, e uma maneira negativa ativa as outras áreas. Talvez você tenha falado alguma coisa naqueles pacientes que têm uma raiva, né? Ou naqueles pacientes que têm espiritualidade vivenciada, espiritualidade como doutrina, né? Estudioso, mas não uma vivência maior. Então, senhora, acabou que eu não vi muito sobre os efeitos disso na saúde humana, né? Eu entendo que tem algumas situações, para a gente pensando da doença neurológica, que vai ser difícil você determinar, por exemplo, vou dar um exemplo de doença de Parkinson, por exemplo. Você tem um indivíduo que você detecta que ele diminuiu a sua experiência religiosa. Talvez seja difícil você separar se isso aconteceu porque ele tem a doença, ele se sente desesperançado, desacreditado, ou alguma quebra ali com o seu paradigma religioso, ou se de fato isso já tem a ver com o que a doença causa, né? Se a doença vai causar essa perda de religiosidade e tudo. Então, eu vejo muita dificuldade de você separar esses dois componentes, o que é ambiental, digamos assim, e o que seria biológico. Eu acho que talvez eu precisaria dar uma lida se tem alguma coisa no sentido estimulação magnética transcraniana, alguma coisa assim, em algumas áreas do cérebro, modulando o comportamento religioso. Eu realmente não dei uma checada nisso, mas acho que seria uma coisa interessante de se ver, porque aí você, de certo modo, poderia melhorar esse coping positivo através de uma terapia que vai mexer com áreas encefálicas e tudo, mas eu confesso que eu não dei uma lida forte nisso, não. E tem alguns estudos que colocam a possibilidade, por exemplo, de até você não ter a sua própria crença, a sua fé, mas alguns trabalhos que utilizam, por exemplo, preces intercessórias em pacientes que estão inconscientes, paciente em coma, né? Trabalho de UTI, por exemplo, em pacientes sob sedação, ou mesmo neonatos, em UTI neonatal, em que tem um estudo interessante do Triângulo Mineiro, que traz, por exemplo, a imposição da mão, né? O outro que era uma prece intercessória, e que houve uma melhoria em termos de o cortisol salivar, os hormônios de estresse, né? Frequência cardíaca, pressão arterial, menor tempo de hospitalização ou mesmo de infecção. Aí eu fiquei imaginando se a gente tem alguma questão, um estudo que já fala, por exemplo, de áreas como, por exemplo, você colocou dopamina, né? Sensibilidade de dopamina naquele paciente inconsciente, mas que recebesse alguma prática integrativa e complementar, como, por exemplo, a prece intercessória. Eu acho que seria uma área muito interessante de se investigar, porque aí a gente teria a intervenção medicamentosa, que não falta são medicamentos que vão interferir com esses neurotransmissores. Então, acho que talvez associar uma coisa a outra, a prática religiosa em si, talvez com uma modulação de medicação e ver se isso tem um efeito potenciado e tudo, acho que seria um caminho interessante de se investigar, professor. Tá certo. Perfeito, muito obrigada. Então, gente, estamos chegando ao fim do nosso segundo dia do ciclo de palestras da Liase. Antes de vocês saírem, a gente tem alguns avisos. O primeiro é que, para vocês ganharem um certificado pela participação no evento, tem um link aqui no chat que vocês podem estar preenchendo o formulário. Vou mandar ele aqui de novo para vocês. E também o que a gente vai ter o encerramento agora com mais uma gota de cultura,
poema que vai ser lido pela professora Simone, nossa orientadora. Professora, tá sem áudio. O seu microfone está desligado.